O bloqueio à rede X privou os brasileiros de informações sobre o que acontece no exterior. A constatação é de um levantamento do portal 360, divulgado nesta quinta-feira. Segundo a reportagem, o bloqueio da plataforma obstruiu o trabalho de veículos jornalísticos, impediu o acesso a fontes de informação e prejudicou o debate sobre temas de interesse público. O site compilou alguns casos de personagens globais que usam o X para divulgar informações e também análises. Algumas sequer têm contas ativas em redes concorrentes, como a Blue Sky e o Threads. Ainda de acordo com a publicação, o bloqueio pode ter consequências culturais e políticas. E aí, Piotr, a gente inclui também consequências e impactos econômicos. Discutimos aqui no Sem Filtro que a suspensão, o bloqueio do X pode impactar na economia brasileira até 18 bilhões de reais em 5 anos, segundo uma estimativa feita pelo economista Paulo Rabelo de Castro. Segundo esse estudo, em um ano, em 12 meses, se o bloqueio permanecer, claro, seriam 10 bilhões de reais em perdas. E o Paulo Rabelo de Castro tem autoridade para poder chegar a esse número. Antes de tudo, é sempre bom citar, foi presidente do IBGE, enfim. Agora, essa proibição do X, ela se revela... Bom, primeiramente, ela mostra aos brasileiros, ela dá um gostinho por decisão do Supremo Tribunal Federal de como é ser um chinês, como é ser um russo, como é ser um paquistanês. O Paquistão também não pode o X, né? Enfim... Acho que, se não me engano, tem uma série de outros lugares também que não pode. Lugares que o brasileiro, provavelmente, na média, jamais se lembraria que existe. Aí você diz assim, onde é que está a vantagem disso? Mas não é só a proibição do X. Isso é um fato que já tem mais de um mês. O que é pior nesse aspecto, em que pese esse estudo muito bem feito pelo Poder 360, lá do Fernando Rodrigues, é que os ministros do Supremo até agora ou concordaram ou se omitiram dessa discussão. Ou seja, em que nós tivemos sim uma decisão unilateral, monocrática do ministro Alexandre de Moraes, depois houve uma confirmação na primeira turma, ou seja, outros 4 votaram com ele, mesmo que tenha sido no virtual, que também é um negócio esquisito. A única divergência foi, não se pode punir quem usar, por exemplo, o VPN para acessar o X, que foi do ex-presidente do Supremo, o Luiz Fux, que faz essa ponderação, mas como é no plenário virtual, divergência pouco importa, ninguém vota. Que parece ter sido pensado, de caso pensado, o ministro Alexandre de Moraes levar para plenário virtual. Mas até lá a gente viu, por exemplo, a agora atual presidente do TSE, Carmen Lúcia, recentemente no Roda Viva, ela vai lá e diz que não, está certo. E usa esse argumento cansativo, mas não só cansativo, é um argumento falacioso, de que, olha, precisa respeitar a soberania do Brasil. Respeitar a soberania do Brasil é o novo, como eu disse outro dia aqui, só vou insistir na tese, precisamos salvar a democracia. Falacioso também. Porque naquele caso, e é sempre bom a gente citar, porque essa gente que usa dessa falácia, eles usam a técnica de não citar a verdade, embora eles conheçam a verdade, mas eles ignoram a verdade e contam a versão 1000 vezes para ver se aquilo fica com cara de verdade. E usam, claro, o poder que eles têm para isso, o status que eles têm, a condição que eles têm, no caso de ministros do Supremo, ou de gente completamente desvairada da imprensa ou bem paga, sei lá o quê, mas nunca vi jornalista lutar contra a liberdade de expressão. De que você não tinha um representante do Brasil, o X no caso, então devia ser tirado. Sim, a lei é essa e ninguém discorda da lei. Acontece que qual foi o contexto que levou o então Elon Musk, dono do X, ou um dos donos do X, a tirar o representante do Brasil? Porque tinha o representante do Brasil. Era o arbítrio de uma prisão que obviamente ninguém sabia quando poderia terminar. Ou seja, a justiça arbitrária que nós temos hoje no Brasil, a qual, por exemplo, eu não assisti, eu confesso aqui, eu vi trechos apenas do Roda Viva, a ministra Carmen Lúcia não falou. E também parece que nenhum jornalista perguntou para ela. Bom, mas espera um pouquinho, a senhora não vê prisões arbitrárias, por exemplo? Não é justo que um empresário tenha receio e tenha o dever de proteção do funcionário dele, de não expor esse funcionário a uma prisão arbitrária do Supremo Tribunal Federal, for inadequado, juiz não natural da causa, uma série de coisas que a gente está denunciando aqui dioturnamente.
Ah, não. É a soberania do Brasil. Vocês acham que eu, por exemplo, sou contra a soberania do Brasil? Não! Eu respeito não somente, não somente quero a soberania do meu país, como respeito a dos outros. Agora, qual foi o contexto que isso aconteceu? Mente-se, omite-se e tenta-se enfiar goela abaixo uma versão falaciosa dos fatos. E aí a gente tem essa perda. Todos, por exemplo, a Giorgia Meloni da Itália só usa o X. O Antony Blinken, por exemplo, secretário de Estado americano, só usa o X. Macron, presidente francês. O Scholz, na Alemanha. O Orbán, o Maduro. Estou falando o Nicolás Maduro aqui, né? Que agora saiu do X, né? Até outro dia usava o X, porque ele saiu lá. Mas você pega, por exemplo, Benjamin Netanyahu. Nós temos, todos esses líderes usam só o X. E os brasileiros estão privados de ouvir e ler o que essas pessoas pensam, porque o ministro Alexandre de Moraes, confirmado pela primeira turma, acha que o X não tem que existir no Brasil. Essa é a realidade do regime de exceção que nós vivemos. Pois é, Silvio Piotto lembrou da entrevista da Carmen Lúcia nesta segunda-feira ao Roda Viva, justamente no dia que o Brasil completa um mês da censura, um mês de bloqueio da Rede X. E nessa reportagem, nesse levantamento do poder, é interessante porque eles lembram, por exemplo, quando Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, anunciou a desistência, a sua candidatura à reeleição. Primeiro, ele anunciou na Rede X e só 3 dias depois ele se manifestou oficialmente sobre a sua decisão. Paula, o bloqueio ao X feito pela caneta do ministro Alexandre de Moraes é o caso mais explícito de censura e autoritarismo em mais de 60 anos no Brasil. É uma forma de impedir que as pessoas tenham acesso à informação, que as pessoas tenham acesso a serviços importantes, porque as prefeituras utilizam o X para informar as pessoas sobre dengue, por exemplo, como a gente sempre cita, sobre campanhas, sobre vacinação, campanhas de utilidade pública, de zeladoria, situação das rodovias. As concessionárias informam situação de rodovias e os usuários ficam sabendo que não é ou é um bom momento para viajar. O Corpo de Bombeiros aqui, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, utiliza com muita eficiência o X. A Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, transporte público. Isso é serviço, as pessoas estão sendo privadas de serviço. As pessoas também estão sendo privadas, por exemplo, de saber qual é a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a situação para quem gosta do desembaraçar de uma novela, de uma série, novidades, lançamentos, tecnologia, conflito no Oriente Médio, que segue uma escalada, uma tensão. As pessoas não sabem a quantas anda a eleição dos Estados Unidos, porque muitas delas se informavam pelo Twitter X. 22 milhões de brasileiros utilizavam a rede X e foram privados, repito, no mais explícito ato de censura e autoritarismo em mais de 60 anos no Brasil. Todo mundo deve ter entendido para que tempo eu estou remetendo, um tempo de fato sombrio nesse sentido, pela caneta do ministro Alexandre de Moraes. Uma ditadura disfarçada é o que nós estamos vivendo. Em outros países onde o X não existe e é bloqueado, a ditadura não usa disfarce. Na Rússia, na China, em países como a Coreia, o Turcomenistão, Mianmar, a Venezuela. Nesses países, a ditadura não usa maquiagem. Aqui ela utiliza. Então, vamos deixar bem claro o que é que nós estamos vivendo.